Fala minha galera, e aí, como é que tá vocês? Tudo bem? Mais uma vez, Narte aqui para trazer mais informações, mais orientações técnicas para você. Outra coisa, venham também aqui agradecer a quantidade de visualização, que inclusive eu fiquei muito surpreso, né? Eu fiquei muito feliz também, muito surpreso. A quantidade de likes, a quantidade de inscritos do nosso canal, e eu fiquei muito feliz como a galera, né, divulgou o nosso trabalho, como a galera curtiu o nosso trabalho, como a galera assistiu a nossa orientação em relação ao vídeo Não Coloque Grave no Bumbo. Esse vídeo aqui mesmo, ó. Esse vídeo, isso. Não coloque grave no bumbo. E foi muito bacana. Muitas pessoas chegaram até me mandar o WhatsApp aqui particular, porque alguns amigos nossos têm o nosso WhatsApp e mandaram já direto para mim, né? Gostaram bastante e pediram até para fazer novos vídeos em relação a essas situações de bateria, né? Mixagem de bateria, como também timbrar os outros instrumentos, né, da bateria, não somente o bumbo. Poxa, e eu fiquei muito feliz mesmo, tá? E nesse vídeo de hoje nós vamos falar sobre a minha vida profissional. Quando foi que Jorge começou a ter um contato com a sonorização, contato com as frequências, contato com os timbres? Quando foi que Jorge fez a sua primeira mixagem? Poxa, eu vou ver se eu consigo resumir aqui nesse vídeo um pouco da minha história, tá bom, pessoal? Para que você venha entender também e saber que nós não caímos aqui de paraquedas, né? Tomamos nessa iniciativa justamente pelo fato de o mundo hoje tem muita informação, muita gente aí buscando orientações, e nós, como propulsores, né, nesse processo de áudio, não podemos ficar parado e deixar a água rolar. Não, temos que beber um pouco dessa água, compartilhar conhecimento e fazer de você um excelente profissional. Vamos de vinheta! Pois bem, meus amigos, nós estamos aqui de volta, e nesse vídeo aqui, como foi dito, a nossa história na área de sonorização. Eu comecei bem jovem mesmo, eu tinha 11 anos de idade quando conheci uma pessoa maravilhosa da banda Tupi na época, banda... Poxa, esqueci o nome da banda, mas eu vou lembrar, tem muitos anos isso. Bonfim Oliveira, da banda Oliveira, né? Familiares da banda Oliveira, isso tem muito tempo. Eu na verdade, eu já era amante da música. Desde pequeno, eu gostava de ouvir som. Eu me lembro que meu pai tinha uma radiola Sonata. Eu acho que todas as pessoas de minha faixa etária de idade aqui chegou a conhecer aquele som, né? Chamado Sonata. Era um toca-disco, no caso do meu pai. Era tipo uma malinha, tá? Uma malinha. A tampa era as caixas, tá? Você levava essa malinha para qualquer lugar, tirava a tampa, ligava na energia ou colocava bateria, né? Uma bateria grandona assim, de 9 volts, se eu não me engano. E 9 volts não, 3 volts, só que a bateria era grande e a impedância era um pouco maior. E com isso meu pai chegou com essa radiola em casa. Eu tinha, acho que por volta de uns 7 anos. Poxa, eu esqueci o nome da marca, Motorola, eu acho, Motor, alguma coisa assim. E aí ele me pendurou na sala, assim, uma caixa no alto, né, que você vê, né. Meu pai também, de alguma forma, ele tinha um conhecimento dessa questão de áudio, né, até porque meu pai também era músico, era cantor, né? Ele era uma pessoa que na época que ele era jovem, ele cantava muito música de Jamelão, né? É muito antigo isso aí, muito antigo. Ele é do Rio de Janeiro e ele veio para cá, para Bahia, e com isso ele trouxe também a musicalidade do Rio de Janeiro, né? Que era as noites boêmicas, né? De lá do Rio de Janeiro.
Mas aqui a realidade da Bahia é outra, como até hoje é assim. Meu pai teve que se virar para trabalhar, enfim, e aí a música ficou de lado e ele tocou o barco dele com a vida dele, né? E nasce o negão aqui, amante da música desde guri, e ele chegou com essa radiola e, pô, um som lindo em casa, maravilhoso, sabe? E eu, assim, impactado, e quando ele saía para trabalhar, eu ia lá, mexia, pegava a caixa, aí via que tinha um alto-falante, você vê, né? Um alto-falante na caixa, e fui lá, outra caixa também só tinha um alto-falante. Aí eu vi, ele pegava a agulha assim, virava o disco, né? Virava o LP, né? Aquela coisa toda, e curtia o som de Roberto Carlos, aquela galera, Erasmo Carlos, tinha muita oração também em disco na época, e era uma maravilha. Com isso, 7 anos de idade, eu já fui me familiarizando com a música. Até que quando eu comecei a trabalhar com 8 anos de idade, eu trabalhei na oficina mecânica e comecei a ganhar um dinheirinho, um trocadinho dali, depois que a gente foi desenvolvendo a nossa habilidade. O proprietário, chamado Leninho, tá? Leninho até hoje, graças a Deus, tá vivo, é meu vizinho aqui próximo até, né? Eu quando eu passo com meu filho lá na oficina, eu falo, meu pai, filho, seu pai trabalhou nessa oficina aí bem menos da sua idade. Aí mostra, né? É muito massa essa relação, né? E trabalhando nessa oficina, comecei a ganhar meu dinheirinho, eu ajudava em casa, e com isso me despertou o desejo de comprar um sistemazinho de som, rádio de som, né? Esses rádios antigamente, chamava de rádio. E com isso, poxa, fui avaliando, comprei um Walkman, né? Quem não se lembra aí dos Walkman da Aiva, né? Que tinha aqueles Walkman top com gráfico. Pô, tem uns Walkman toca-fita, então, que tinha gráfico de equalizador na tampa assim, meu irmão. Aquilo ali era... E olha que eu nem ainda não tinha um conhecimento desse mundo maravilhoso do áudio, tá? Mas eu já conseguia discernir o que eu queria ouvir, como queria ouvir, tá? Já fazia uma grande diferença um sistema de som para outro. Eu já ia, de alguma forma, eu já sentia os timbres. De algumas formas, tinha caixas que não tinham timbre que eu queria ouvir. Eu ia lá, ia trazer esse timbre no equalizador, não sabia muito ali os gráficos. Eu só sei que esse aqui é mais leve, esse aqui é mais pesado. E eu só sei que nessa brincadeira toda eu fui parar no Clube Fantoche da Euterpe, beleza? Com 11 anos de idade, devido à minha exposição muito tempo em oficina mecânica, e quem sabe que a oficina mecânica é muita sujeira, não que o ambiente seja sujo, nada disso, mas para uma criança de 7, 8, 9, 10 anos ficar em um ambiente desse, ali eu fui exposto a meio mundo de situação, como aquelas fumaças na hora da solda, a solda, né? A parte de funilaria, que antigamente chamava de chaparia. Eu fiquei mais envolvido nessa área de chaparia e pintura, tá? E lixava massa pole, sabe? Tirava o ferrugem na mão. Não tinha negócio de maquininha, de lixadeira não, meu querido. Era na mão, aquelas lixas grossas, lixa de ferro. Eu lá, com 7, 8 anos de idade, já lixando o lateral de carro, tá? Fazendo já esse trabalho braçal, né? Parece que eu já sempre fui grande, sempre fui alto, e lá, ó, lixando, pintando, envolvido lá com as químicas da tinta, né? E com o passar do tempo, eu desenvolvi um problema pulmonar, fiquei com falta de ar e tal, e foi recomendado pelos médicos eu me afastar dessa atividade que eu estava, né, do que eu estava fazendo, porque foi feito o exame e meus pais chegou a comentar com os médicos. E pessoal, naquela época era normal, beleza? Era normal a criança começar a trabalhar cedo. Era normal. Talvez para alguns soe meio estranho, mas para mim falando, e pessoas também que vem nessa mesma jornada, é normal, era normal a criança começar a trabalhar cedo, né? Em empresa de amigos e tal, e assim como foi comigo, né? Então, com isso, eu tive que sair
da oficina, fiquei um período em casa e tal, e meu pai era aquele cara que, não, menino homem, eu sou o mais velho, né, da família, não, filho homem tem que trabalhar cedo, para aprender a ser homem cedo, para aprender a ter responsabilidade cedo, e foi nessa pegada aí, meu amigo, foi nessa pegada aí. Então o que acontece? Vai conseguir um amigo que era presidente do Clube Fantoche da UTERP, né? Essas conexões, né? O chamado hoje network. O negócio ficou bem atualizado, né? Mas através das amizades e tal, consegui um clube. Eu estudava pela manhã no Centro Gaúcho aqui da Bahia, né? Ali tem uma escola ali tem até hoje, escola. Eu esqueci o nome da escola já. Desculpa aí, viu? Mas porque esqueci mesmo. Aí fui trabalhar nesse clube. E olhe que eu morava ali no Pituaçu. Quem conhece o Pituaçu ali, aquela área ali da Praia do Corsário e tal, Pituaçu, Boca do Rio. Eu morava ali naquela área, beleza? Estudava na época no Liceu de Artes e Ofício, que era ali no Pelourinho, beleza? Então ia pro liceu. 7 horas da manhã era a minha primeira aula. Pegava uma linha aqui chamada Barroquinha, parceiro, era cheio demais, velho. O ônibus era lotado, meu. Parece que só tinha esse ônibus pro centro da cidade na época. Pegava esse buzu aí, 7 horas tinha que estar sentado na sala de aula, né? Pra poder o professor já passar a atividade. E com isso, antes de chegar na sala de aula, tinha o grupo, né? E aí a gente tinha aquela parte do hino nacional, né? Tinha uma oração, Pai Nosso, Ave Maria. Poxa, era top nessa época aí. As crianças realmente eram bem... Mas vamos continuar com o nosso papo. Então, o que acontece? Comecei a trabalhar no Clube Fantoche na área de limpeza, tá? E com isso, eu fui cada vez mais me desenvolvendo nas minhas coisas, comprando meu sonzinho e tal, coisa mesmo light, pequena, dentro das minhas condições. Na primeira semana, gente, que eu trabalhei no Clube Fantoches, vai ter lá uma festa de aniversário, cara, de 15 anos, me lembro como hoje. Uma festa de aniversário como hoje. E nessa festa de aniversário, o pessoal começou a montar o som cedo. Então, tô vendo lá um senhor, né, que já era uma pessoa madura, assim, talvez até de minha própria idade hoje, né? Mas para mim que tinha 11 anos, era uma pessoa madura já. E chegando com carro, com som, as caixas assim grandes, sabe? E pô, o menino era acostumado a ver um sonzinho, um Sonata pequenininho, sabe? Sonata, o nome, a marca era Sonata. Pequenininho assim, ó, pá. Daqui a pouco veio umas caixas desse tamanho, com os alto-falantes gigante. Ah, aquilo ali foi uma maravilha pra mim. Você não tem noção. Aquilo ali foi uma maravilha pra mim. Quando eu vi aquilo ali, vi aquele homem carregando, montando um paredão de som assim, um de um lado, um do outro, porque antigamente era muita caixa, né? Eu me lembro que tinha uma chamada caixa CH212, tinha escorregadeira, tinha uma caixa também da... Poxa, CH212 essa... Tinha o sub tinha caixa de grave, gente, de alto-falante de 12 polegadas, vocês não tem noção. O som que aquelas caixas davam, e a potência os amplificadores era Grangeon, PM5000, Nashville, aquelas pretinhas, sabe? E quem tinha isso aí já era o top das galáxias, meu irmão, que as potências não eram essa não, as potências da época era top 100 de 100 watts, tinha um tal de Quasar, que era um quadradão assim, sabe? Meio mundo de potência Signos, que também tinha na época, muitos amplificadores Signos. Poxa, era surreal. Daqui a pouco sai o homem com a mala desse tamanho assim, que eu vi um bocado de... Eu trabalhando, varrendo o Clube Fantoche, arrumando as cadeiras para o aniversário e vendo o movimento da caixa, tá? E isso na minha primeira semana. Meu amigo, eu só sei, meus queridos, eu só sei. Terminou meu horário de trabalho, que era de 1 até as 5, tá? Eu estudava de manhã no Liceu de Artes e Ofício, ali no Pelourinho, como eu disse, e descia até andando mesmo ali pela Carlos Gomes, entrava na Rua do Cabeça, Largo 2 de Julho,
tá? Entrava ali no Lago 2 de Julho, o Clube Fantoche da EOTERP fica já praticamente no final do Lago 2 de Julho, o que descer não sai na Contorno sai lá embaixo na Conceição, próximo do elevador Lacerda. Pô, já tô dando aqui já um tour, né? Um tour de Salvador, do centro de cidade de Salvador. Aquilo ali era meu momento, sabe? Aquele lugar foi a minha história. E a minha história está implantada ali naquele lugar. O Clube Fantoche da EOTERP, para mim, foi a escola de vida. Conheci pessoas maravilhosas, inclusive esse senhor Bonfim Oliveira, ele chegou a dizer que o aluno dele superou o mestre, né? Porque o nível que nós chegamos, através da orientação dele, através do ensino, tanto como parte pessoal, né? Ética, moral, compromisso, responsabilidade, como a parte do trabalho, né? A montagem das coisas, como montava, o que ensinava, o que era input, output, ensinava o que era entrada e saída de delay. Na época, o delay era uma pedaleira de guitarra que usava na mesa e usava como delay, porque não existia reverb na época, né? Os reverb era das máquinas da Yamaha, que era super caro. Eu esqueci agora o nome, que tem umas referências top aí. Enfim, quem tinha, quem não tinha, ia ficar no delay mesmo. Então eu via esse homem montando o som, e a galera vinha, botava as caixas embora e ele ficava lá sozinho montando. E aí quando terminou meu horário de expediente, 5 horas do trampo, eu, em vez de ir para casa, comecei a colar com ele ali, certo? Comecei a colar. E ele vendo ali, né? Eu ali perto, perguntando as coisas. Isso no primeiro dia, pessoal. Primeiro dia que eu me bati com um som profissional, né? Na época posso dizer que era um som profissional. Hoje eu digo que era um som caseiro, mas para a época era um som profissional. Porque quem tinha aquele nível de som ali já era dentro do conceito profissional. E aí esse senhor, Bonfim Oliveira, ele começou a me chamar para perto, montando as coisas, conversando com um garotinho de 11 anos de idade que perguntava meio mundo de coisa. Para que serve isso? Para que serve aquilo? Para que serve aquilo outro? Para que serve aquilo? Perguntava tudo. Aí quando foi E isso ele não podia responder, porque ele estava montando as coisas e tal, mesmo assim me dando atenção e eu curtindo o som. Ele botou lá um som mecânico e tal, um som pancada, pessoal. O grave assim, sabe? Porque em casa a gente tinha um sonzinho, um médio, aquela coisa de residência, né? Outra coisa é um som, meu irmão, com alto-falante de 15 polegadas, de 15 polegadas, isso, que era as escorregadeiras, né? Ele tinha 4 caixas CH212, que era os graves da época, antes dos alto-falantes dessas caixas escorregadeiras de 15, né? Quando entrou a escorregadeira de 15, também entrou canhão, caixas canhão, que é usado muito em trio, né? Mas mesmo assim tinha empresa que fazia muitos eventos com essas caixas ambiente. Rapaz, o som era um tiro. Era um negócio assim surreal. Não tem como a gente explicar isso. Só sei que era muito bom, muito bom. Então, com isso, Bonfim Oliveira começou a me orientar, me ensinar. Todos os finais de semana, toda semana que eu trabalhava no clube, eu já ficava empolgado para o final de semana. E aí eu só trabalhava até às sexta. Comecei a ir para o clube sábado e domingo para ficar com o Bonfim Oliveira, porque sábado tinha evento durante o dia, porque tinha um pessoal lá que era um sócio do clube, ia para a piscina, levava a família, e aí tinha um sonzinho durante o dia. E domingo tinha a famosa seresta lá no Clube Fantoche da EOTERP, que é para a galera da terceira idade, né? E vinha um grupo de senhores e senhoras que dançavam lindamente um bolero, sabe? Aquelas músicas românticas, né? Aquelas músicas muito... como é que eu posso te falar? Muito, muito sentimental mesmo, que ali gerava uma relação de amizade, de romance. Poxa, era muito bom, gente. Eu só sei que era muito bom. Minha infância foi no meio dessas pessoas, senhores e senhoras educadas, pessoas assim de um nível intelectual altíssimo, sabe? E a gente ali convivendo com aquilo, namorando, vendo duas pessoas, um casal, os senhores conversando, cada um em suas mesas, aquelas coisas delicadas, bacana, era muito legal. O Clube Fantoche
Quando eu falo do Clube Fantoche da Euterpe, eu me remeto a uma emoção muito bacana, porque ali foi a história da minha vida. Ali foi onde começou tudo da minha vida. Ali foi tudo. Ali foi o começo e o fim de tudo que você pode imaginar. Ali no Clube Fantoche da Euterpe. Beleza? Então, com isso, eu vou até passar agora aí para vocês, né, um pedaço, né, de uma gravação que a gente passou lá e um registro de como está hoje, né? Como era e como está hoje o Clube Fantoche da Euterpe. Beleza? Fica aí esse registro aí para vocês terem um pouquinho do gostinho do Clube Fantoche da Euterpe.